Boa noite, amigo. Novembro Azul, nós estamos vivendo Novembro Azul e nós vamos conversar realmente com o mestre no assunto, que é o urologista doutor Tibério Moreno. Doutor Tibério, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional de Pernambuco. Por que Novembro Azul? Novembro foi o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Urologia para se lançar a campanha de conscientização do exame precoce da próstata. Esse mês foi escolhido aleatoriamente e no mundo inteiro também é no mês de novembro essa campanha. E é uma campanha muito importante, né, porque visa conscientizar os homens a fazer o seu check-up rotineiro da próstata. O senhor ficou muito preocupado na pandemia, primeiro porque quase morre com a Covid, foram os primeiros a ter quase morre, e depois porque os homens, com medo de sair, não fizeram o exame e muita gente, quando chegou, depois que a pandemia melhorou um pouquinho, que chegou no seu consultório já estava em grau avançado. Não? É verdade, a pandemia atrapalhou muito, né, o check-up da próstata ao longo dos últimos 2 ou 3 anos e causou uma queda de mais de 90% na procura dos homens, né, aos seus urologistas. Inclusive, a gente passou uma época de lockdown, né, com mais de 3 meses com todas as clínicas fechadas. Então, isso prejudicou muito a saúde, de uma forma geral, para todo mundo, inclusive para o homem. Então, ultimamente, a gente tem notado a volta desses homens para o consultório para fazer os seus check-ups e a gente tem diagnosticado muitos pacientes no estágio da doença mais avançado. Olha, outro dia eu fui no seu consultório, estava cheio de mulher. O que é que a mulher vai fazer no urologista? O homem trata das doenças do sistema genital masculino e do urinário masculino e feminino. Então, é por isso que você vê mulher. Mulher tem bexiga, mulher tem rim, mulher tem infecção urinária, mulher pode ter pedra no rim, pode ter um tumor de rim. Então, tudo isso aí quem trata é a gente, é a urologia. A ginecologia trata do sistema genital feminino. O genital masculino é o urologista. Quer dizer que a mulher também tem pedra no rim? Tem, é muito comum, né? Cerca de mais ou menos 40% dos cálculos são em mulher. E por que é que cálculo no rim dói tanto, doutor Tibério? A grande questão do cálculo é o seguinte, muita gente pensa que o que dói é o cálculo em si. Não é. O que dói é quando o cálculo, cálculo é o nome científico para chamar a pedra, né? A pedra do rim, né? Então, quando a pedra desce e obstrui a saída da urina do rim, causa uma dilatação aguda do rim. Essa dilatação aguda, chamada hidronefrose, é que leva à dor. Então, a dor aguda, chamada cólica renal, é causada pela obstrução urinária pelo cálculo. E voltando aos homens, o homem deve procurar o urologista a partir de que idade? Olha, existem algumas diferenças de país para país, mas de uma forma geral é entre 45 e 50 anos de idade. Isso é muito importante porque, deixar bem claro, João, o check-up não é somente da próstata. A gente faz o check-up da saúde do homem, no caso, falando do homem, né? Que a gente está falando aqui do Novembro Azul. O homem também tem bexiga, o homem também tem rim. Vocês devem ter visto, saiu muito na mídia, o caso do Roberto Justus, lá em São Paulo. Ele foi fazer o check-up dele de próstata e durante o check-up, no ultrassom, foi visto um tumor na bexiga. Então, ele diagnosticou um tumor de bexiga e foi tratado. Semana passada, eu operei um paciente com tumor de rim, que também foi fazer o check-up de próstata e no ultrassom de abdômen total, a gente sempre pede, eu descobri nele lá uma lesão no rim. Então, o check-up, ele é direcionado para a próstata, mas a gente vê tudo. A gente vê o abdômen inteiro. Ô, doutor Tibério, e os casos que o senhor pega, esses tumores são benignos ou malignos em que proporção? Olha, a maioria dos casos hoje a gente tem notado que são malignos, os de próstata. Tem mais tumor maligno hoje no consultório do que tumor benigno, que no caso se chama HPB, hiperplasia prostática benigna. Então, o HPB, na verdade, quase todo homem tem, mas aquele que vai ter indicação de operar hoje é um número muito pequeno de casos. Agora, quase todo caso de câncer de próstata, a indicação é cirúrgica. Doutor Tibério, sua esposa está com um ciúme arretado do senhor, o senhor está tendo um caso com robô. É apaixonado pelo robô. O robô mudou sua vida de cirurgião? Totalmente. Hoje não existe urologia sem o robô. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu só sei que para o paciente é muito bom, porque realmente o robô faz a diferença no resultado final para o paciente. Principalmente quando a gente fala em câncer de próstata, porque a cirurgia robótica nos dá uma destreza de 360 graus no comando das pinças,
e também nos dá uma visão tridimensional do campo cirúrgico. E, devido a isso, a gente consegue preservar os nervos da ereção com muito mais facilidade durante a cirurgia. Isso impacta diretamente no resultado da ereção no paciente. Então, para você ver um paciente operado no estágio inicial da doença, a chance de cura dele gira em torno de 90% ou mais, e a taxa de impotência, que girava em torno de 80% na época da cirurgia aberta, caiu para 50% mais ou menos na cirurgia laparoscópica, hoje gira em torno de 20% com a cirurgia robótica. E a incontinência urinária, que é perda de urina, gira em torno de 1 a 2%. Então, esse resultado tão bom, a gente só consegue alcançar com o uso do robô. Olha, o nome mais famoso da urologia brasileira é o Miguel Yuji, né? Miguel Sorojo. E ele está no grupo de Lula. Será que ele vai resolver, vai melhorar a situação? Eu espero que sim, né? A saúde está muito ele doente, é bom, né? Doutor Miguel é muito bom, é um homem aberto, muito né? sério. Ele só trabalha aberto. Ele só faz cirurgia aberta. Tem gente no grupo dele que está fazendo robótica, mas ele só opera aberto. Mas ele é um médico excelente, ele é muito bom, é um homem muito sério, muito conhecedor dos problemas do Brasil, porque ele foi chefe da urologia, tanto da Escola Paulista quanto da USP, lá em São Paulo. Então, eu acredito que ele vai contribuir muito nessa transição aí para o governo Lula. E a cirurgia antes do robô, que o senhor fazia com os furinhos, continua fazendo? Pois é, essa cirurgia é a cirurgia por via laparoscópica. É uma técnica muito boa, minimamente invasiva, como também é a cirurgia robótica, né? Uma técnica minimamente invasiva, mas que perdeu totalmente o seu campo, porque o robô tomou conta de tudo. O robô é muito melhor que a laparoscopia devido aos resultados que eu acabei de falar. E não é só para a próstata não, tá, João? Para operar câncer de rim, por exemplo, cânceres pequenos, para fazer uma retirada parcial do rim, chamada nefrectomia parcial, a cirurgia robótica é muito melhor também. A gente consegue preservar muito mais rins do que na época da laparoscopia. Para fazer outras cirurgias também, até para doença benigna de próstata, chamada HPB. Próstatas muito grandes, acima de 100 gramas, 120, 150 gramas. A cirurgia robótica é muito melhor. Enfim, o robô ele ajudou em tudo na urologia. O robô ele é utilizado no mundo inteiro, 70% do seu uso é na urologia, 30% é no resto, em outras especialidades. Mas 70% do uso do robô é na urologia. E por que a próstata ampliada? O que é a próstata ampliada? Próstata ampliada é a próstata... Qual é o tamanho da próstata? É uma pitomba, né? Um pouquinho maior que uma pitomba, é do tamanho de uma noz. Pitombão. É um pitombão, pronto. Nos livros de estudo dizem que ela é do tamanho de uma noz. Ela tem, em média, em torno de 20 a 30 gramas. Isso é um peso normal. Acima disso, a gente diz que o paciente está com a próstata crescida, que é chamada HPB, hiperplasia prostática benigna, que, por sua vez, na mesma próstata, o homem pode ter hiperplasia benigna e o câncer de próstata associado. Isso aí a gente é o urologista que avalia no consultório. Mas quando essa próstata cresce demais, passa de 100 gramas, 120 gramas, e o paciente tem muito sintoma, então tem indicação de operar. Então, a próstata dessa para operar pelo canal não tem um resultado tão bom. Se bem que hoje em dia a gente tem técnicas muito boas também, por exemplo, a cirurgia com laser, chamada ROLEP, que também a gente faz, cirurgia de próstata com laser Romium, a gente também faz, mas quando a próstata é grande demais, gigante, a melhor técnica é a robótica. Olha, eu sei de casos do senhor, o senhor está numa mordomia no final de semana, aí curtindo a coisa, e vem um telefone e o senhor tem que correr na mesma hora para o hospital, porque o cliente está num caso tal que tem que ser urgente, senão morre, né? Isso acontece, né? Isso faz parte da medicina, né? Isso é normal, todo médico tem que estar preparado para isso. Na nossa área de urologia, o mais comum disso acontecer nos casos de cálculos, né, de pedras de rim que descem e obstruem o rim, é a cólica renal, aí o rim fica dilatado, o paciente morrendo de dor, então tem que ser internado e operado de urgência, mas também em casos de torção testicular, que é quando o testículo torce sobre seu próprio eixo. Então, se a gente não operar imediatamente, o paciente pode perder o testículo, então esse é um caso de urgência também, e nos casos de retenção urinária, que é quando o paciente tenta urinar e não consegue, fica com a urina presa na bexiga. Então, esse paciente tem que ser rapidamente sondado e operado para desobstruir a bexiga dele. O problema maior é porque o doutor Tibério é roqueiro. Então, ele às vezes está assistindo o show de rock e o cara diz, olha, tem que sair aqui do rock para o hospital, né? Continua roqueiro?
Continuo, tá na veia. Tá na veia. Igual a urologia. Qual é o maior roqueiro da atualidade? É o U2? Aí o U2 já está com muito tempo aí na praça, né? Eu acho que tem bandas melhores hoje em dia. Tem, eu gosto né? muito do Foo Fighters. Eu gosto muito, eu ouço Vou muito dizer a ele. Fernando Pimentel para ele ligar para você para romper, porque para Fernando Pimentel só tem o U2. É mesmo? É, ele Mas eu gosto muito do U2, Rolling Stones, que é da época dele também, AC/DC. Mas tem outras bandas também de rock muito boas. Tem algum roqueiro brasileiro que o senhor gosta? Ou não? Tem Supla. Não, eu não gosto. Já vi Supla, pela cara, eu Raimundos. já vi que não gosta de roqueiro. Eu prefiro o rock internacional. E gosto mais do rock britânico do que o americano. Ah, eu gosto mais do Do britânico. britânico do que o americano. Qual é o maior roqueiro de todos os tempos? Eita. Jimi Hendrix, talvez. E realmente esse marcou história. Tem Mas vários, né? Mas Jimi Hendrix era demais. vamos voltar para urologia. A urologia, o senhor falou da idade que tem que procurar, mas o PSA resolve, porque muita gente tem alergia ao toque. Porque o toque é fundamental, doutor Tibério. Olha, o toque continua sendo fundamental, faz parte do exame da próstata. Exatamente a campanha Novembro Azul enfatiza isso, né? Da necessidade de se fazer o PSA, o toque retal e o ultrassom da próstata. Então, é através desses 3 exames que a gente consegue ter uma suspeita maior que o paciente pode ter um câncer. Aí, a partir daí, a gente vai aprofundar a investigação. Então, quando se há uma suspeita grande de ter um câncer, o próximo exame é uma ressonância da próstata. Se a ressonância confirmar essa suspeita, o paciente vai para a biópsia de próstata. Então, é a biópsia que confirma. Mas, para a gente chegar na biópsia, tem que fazer o toque retal, o PSA e o ultrassom. E o percentual, uma curiosidade, das pessoas que o senhor faz o exame, quanto por cento dá lamentavelmente positivo? Olha, pacientes que têm uma suspeita de câncer e que no final se confirma pela biópsia, gira em torno de uns 30% a 40%. A pessoa herda da família Também pode herdar. Tem um fator hereditário genético forte, né? O câncer de próstata. E outro fator muito forte também é o fator da raça, né? O negro tem uma incidência de câncer de próstata bem maior do que o branco. Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre Novembro Azul com o doutor Tibério Moreno. Doutor Tibério, o senhor tem um nome muito pesado, né? Que é um ícone da urologia. Como é que vai ser o pai, Tibério Moreno? Continua em atividade, aos 85 anos? Meu pai está com 85, graças a Deus, está muito bem de vida, muito bem de saúde. Trabalha ainda, João. Ele faz consultório nas terças e quintas pela manhã. Os pacientes adoram ele. E ele adora ir para o consultório, ele adora trabalhar. Então, eu acho isso é que mantém ele tão bem como ele está. É atividade laboral ainda, ele conseguir trabalhar ainda. Então, isso para ele é muito bom e para a gente também, como os filhos. E ele faz o exame de próstata? Faz também. Faz. É você que faz nele, é? Um colega meu que trabalha com a gente, ele não quis que eu fizesse, não. Aí, Não é de moralização, né? Exatamente. Aí quem faz é um colega nosso. Olha, eu gosto de umas pedrinhas no rim e uma vez seu pai me botou dentro de uma banheira lá no Hospital Português para quebrar coisa. Aquela banheira, que diabo era aquela banheira? Aquela banheira se chamava Litostar, é uma máquina de quebrar cálculo de litotripsia extracorpórea. Hoje em dia não se usa mais aquela banheira, praticamente em canto nenhum do mundo. Aquela máquina foi a primeira precursora no mundo inteiro das máquinas de litotripsia. E aquela banheira foi a segunda no Brasil. A primeira foi em São Paulo, a segunda foi aqui em Pernambuco. Essa banheira, né, como eu falei, chamada Litostar, era uma terapia que o paciente ficava deitado dentro dela, o raio-x localizava o local da pedra no corpo humano e era acoplado, não sei se você lembra, João, acoplava um canhão de onda de choque na região lombar. Então, o raio-x localizava o ponto onde estava o cálculo e a onda de choque ia lá e eclodia a pedra, explodia a pedra. E a pedra quebrada saía em fragmentos pela urina, né? Às vezes dava até uma hematúria, né? Saía um pouquinho de sangue na urina quando estava sendo expelido o cálculo. Mas, com o passar do tempo,
A tecnologia da litotripsia as máquinas foram diminuindo de tamanho, não precisou mais usar banheira, só um canhão de água. E hoje em dia ela continua sendo usada, mas para casos muito selecionados, porque existe uma terapia hoje, de uma forma geral, melhor para tratar cálculo do que a banheira hoje em dia, que é a cirurgia com laser para os cálculos urinários, né? Chamadas uretero-renolitotripsias, que nada mais é do que a gente entrar com um aparelhozinho pela uretra, com o paciente anestesiado, é claro, e a gente vai, então, acessa todo o trato urinário, pode chegar lá dentro do rim, a gente vê a pedra e quebra a pedra com o laser. A grande vantagem é que a gente já quebra a pedra e já tira os fragmentos. Então, evitando o sofrimento, às vezes, que o paciente tinha quando se tratava na banheira, como foi seu caso, que tinha que expelir os fragmentos. Na cirurgia, você trabalha com uma bolsinha também, né, para pegar esse fragmento e botar fora, né? Isso, é uma cesta chamada basket. A gente quebra a pedra e depois tira os fragmentos com o basket. Aí a gente vai limpando o rim, até limpar o rim todo. Doutor Tibério, o senhor deve lembrar, quando começou, de que quando a cirurgia era aberta, o pós-operatório era triste, demorava demais, e hoje tem gente que faz cirurgia com robô e 2 dias depois está trabalhando. Foi uma mudança radical no pós-operatório, né? Sem dúvida alguma. Eu costumo falar, inclusive, João, que eu sou um homem de sorte do ponto de vista profissional, porque eu tive a sorte, né, de pegar todas as fases da cirurgia urológica. Eu peguei cirurgia urológica tanto para rim quanto para próstata por via aberta, durante a residência médica que eu fiz lá em Porto Alegre. Comecei na cirurgia laparoscópica, que já era minimamente invasiva, com os furinhos. Também já depois de uns 10 anos, que eu fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos e meu doutorado na USP. E agora, de 7 anos para cá, a gente entrou na robótica. Então, eu acompanhei toda a evolução da técnica cirúrgica, tanto para rim quanto para próstata. E, sem dúvida alguma, João, a cirurgia minimamente invasiva, na qual a robótica se insere, melhorou muito a vida do paciente no pós-operatório. Hoje em dia, não se compara o pós-operatório de uma cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia aberta. O senhor teve que estudar muito para poder manejar o robô? João, sinceramente, a vida inteira. Eu fiz minha residência médica de cirurgia geral aqui em Recife, urologia, fui para Porto Alegre. De Porto Alegre, eu fui para Detroit fazer pós-graduação em uro-oncologia, em câncer urinário. Voltei para o Brasil, 1 ano depois eu fui de novo para os Estados Unidos fazer a pós-graduação, um fellowship em cirurgia minimamente invasiva, né, em endurologia e laparoscopia urológica. Na época era laparoscopia, não tinha robô ainda. Isso aí foi em 2001. E quando eu voltei, fiz mestrado e doutorado na USP. E depois fiz o treinamento em robótica, ou seja, é praticamente a vida inteira estudando. Se o médico não se dedicar, não estudar, não correr atrás dos seus objetivos, ele não chega em canto nenhum. Agora, o robô, doutor Tibério, não trabalha sozinho, não. Se não tiver um médico competente, experiente, dirigindo ele não tem esse resultado que tem hoje, não. Precisa do médico, né? João, sem dúvida nenhuma, a sua pergunta foi excelente, para deixar bem claro que o robô não opera ninguém, o robô não opera nada. O robô é uma ferramenta, é feito um carro. O carro parado lá, ele não anda só, a não ser que seja um Elon Musk, né? Mas hoje em dia não tem robô ainda que opera só. O robô, ele é operado pelo médico. Então, o robô, ele faz todos os movimentos, tem uma visão maravilhosa, mas tudo isso aí é comandado pelo médico. Então, a gente até fala isso no meio médico, que antes o paciente ser operado por via aberta, que praticamente ninguém faz mais cirurgia aberta, por um excelente cirurgião feito Dr. Miguel Surujo, por exemplo, do que operar uma cirurgia robótica com um cirurgião que não tem experiência em robô. Porque não é a ferramenta robô que vai levar o resultado. É a associação do médico bom, bem treinado, especialista na cirurgia robótica, juntamente com o robô em si. Então, é esse conjunto que dá o resultado bom para o paciente, porque o robô não faz nada sozinho. Doutor Tibério, um conselho, o xixi pode mostrar alguma coisa? O xixi mais claro, o xixi mais escuro, o xixi que faz espuma, o xixi mostra alguma coisa? Mostra sim, João, é muito importante, mostra. O xixi, o cheiro do xixi também, quando o xixi está com cheiro muito forte, está com cheiro, às vezes, até de peixe podre, isso é sinal de infecção. O xixi, quando está muito avermelhado, ali pode ter sangue na urina, então tem que ser investigado. O xixi
muito translúcido, muito branco, o tempo inteiro muito branco, também pode ter algum problema, tem que ser investigado. Pacientes que fazem xixi rotineiramente, vai muito ao banheiro durante o dia e ou à noite, também isso é um sinal de algum problema, tem que ser investigado. Ou seja... E a espuma? A espuma também. A espuma pode denotar a presença de proteína na urina, pode denotar a presença de glicose na urina, que leva a outras doenças renais também, e a própria diabetes. Ou seja, a análise do xixi, de uma forma geral, tanto microscópica quanto macroscópica, ela é importante para se ajudar no diagnóstico de várias doenças. O exame de urina é importante para o seu trabalho, né? O exame de urina é continuação do exame do paciente. O exame de urina, o ultrassom e o PSA, no caso do homem, é uma continuação do exame físico da urologia. Então, todo paciente, basicamente, sai do consultório com o pedido desses 3 exames. O senhor falou que tem que começar com 45 anos. E depois disso, é de ano em ano, é? Anual. O check-up é orientado a se fazer o check-up anual. Para alguns casos, quando tem alguma alteração, mas que não é câncer, mas a gente fica ali um pouco receoso, a gente pede para o paciente voltar semestralmente. Mas, na maioria das vezes, ele é anual. Olha, evidentemente que eu vou fazer essa pergunta, mas tem uma coisa. O senhor se sente, como médico, mais feliz no consultório ou na sala de cirurgia agarrado com robô? Sem dúvida alguma, operando. É? Sem dúvida alguma. Até porque no consultório o senhor vai fazer o toque e o toque pode até ser eficiente, mas simpático não é, né? Não, não é simpático e também é cansativo, né? Consultório é cansativo, João. A gente chega no consultório, geralmente passa uma manhã inteira, uma tarde inteira, atende uma média de 15 a 20 pacientes durante esse turno aí. Cada paciente que entra no consultório é um problema diferente, a gente tem que explicar tudo, examinar. Então, o consultório é uma arte. O médico tem que ter muito cuidado em lidar com o paciente, né? Conversar com o paciente. Tudo isso aí cansa muito, é muito desgastante. Já na sala de cirurgia, é como se a gente estivesse se divertindo. É uma diversão responsável, claro, mas é onde o cirurgião raiz... Isso é uma fofoca danada na sala, né? A gente conversa muito, brinca, né? Mas sempre focado na cirurgia também. Nos momentos chaves da cirurgia, a gente para de conversar e presta atenção. Sem dúvida alguma, o cirurgião raiz gosta de estar no bloco cirúrgico, operando. E voltando aí ao consultório, a sua clínica está sempre cheia. Isso pode dar uma ideia de que o senhor pode aumentar a clínica? Está pensando nisso? Está na sua cabeça aumentar? Está sim, a gente está com um projeto de expansão, que agora no primeiro semestre de 2023, certamente a gente vai começar a funcionar. Agora, o senhor mais que dobrar a clínica. Tem um site muito respeitado, né? O que é esse site? A gente tem um site e um Instagram, né? A clínica tem, né? O site é www.urologiarecife.com.br e o Instagram é dr.tiberiomoreno. Então, lá tem todas as informações, divulgações da clínica, tudo sobre urologia, sobre cirurgia robótica, sobre câncer de próstata, câncer de rim, enfim, tem tudo lá. Tem nossos contatos, tem tudo. Nós falamos aqui muito da próstata. O que é a próstata? Para que serve a próstata, além de dar problema de câncer para o homem? Qual é a finalidade da próstata? A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino, tem o tamanho de uma noz, né, como a gente já falou, se localiza embaixo da bexiga e circunda a uretra em 360 graus. Então, ela serve para produzir, vamos dizer assim, alimentos para alimentar o espermatozoide. O espermatozoide ele é produzido nos testículos, mas ele passa pela próstata para sair no ejaculado, na hora da ejaculação. Então, ali o espermatozoide precisa desses nutrientes que a próstata produz. Então, uma vez o homem já tendo constituído sua prole, ou seja, não quer ter mais filho, a próstata, teoricamente, não tem mais função. Aí é aquela história, né? Só serve para começar a dar dor de cabeça. O hiperplasia ou o crescimento, né? Tem, doutor Tibério, tem umas próstatas boas, né? A próstata do marido de Cláudia Raia, que ela engravidou aí com 55 anos, né? Pois é, mas foi inseminação, né? Ah, foi inseminação. Foi inseminação. Foi inseminação usando o espermatozoide que foi produzido no testículo e não na próstata.
A próstata não está faturando nada disso, não. Tá não, tá não. Ela está tendo os louros aí, mas tá indo de gaiata aí na Olha, a história. sua sociedade criou agora também um nobrezinho azul, né? Porque é imaginar que as crianças não têm problema nessa área da urologia, mas tem, né? Tem. Tem um ovinho que está em outro lugar, né? Tem. Os dois problemas mais comuns em crianças hoje em dia é a fimose e também o testículo retrátil, então criptorquidia, que é quando o testículo não desce para a bolsa escrotal. Então, nesses casos, muitas vezes tem que operar a criança. Então, está sendo lançado aí, né? Está sendo divulgada uma campanha Novembrinho Azul, que é para exatamente... É da Sociedade Brasileira de Mastologia. De urologia, né? De urologia. E cirurgia pediátrica, né? É. Que é exatamente para orientar os pais a levar a criança no cirurgião pediátrico ou no urologista pediátrico para se avaliar se ele tem fimose ou testículo retrátil. Nós queremos agradecer ao doutor Tibério. Então, quem não quiser morrer cedo, o homem que não quiser morrer cedo, porque o tal de câncer de próstata mata, que é uma beleza, vai lá fazer o exame a partir dos 45 anos. É obrigado todo ano a ir um urologista. E é por isso que nós temos o Novembro Azul. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.